Eles sorriram como se fosse algo normal, como se não fosse uma traição disfarçada de gentileza e perfume caro. Jason, meu irmão, beijou minha bochecha, colocou 2 carrinhos de bebê nas minhas mãos e disse aquilo como se fosse uma piada: estamos indo para Dubai. Você vai se virar bem com as crianças. E então ele se foi. Simples assim. Sem instruções, sem pedido de desculpas, sem nem olhar nos meus olhos. Fiquei parada ali na plataforma, com os dedos ainda agarrados à pequena vela que escolhi para minha mãe bergamota e cedro, a mesma que ela acendia quando eu era criança e estava doente. Achei que talvez a gente pudesse conversar de novo assim, em silêncio, lado a lado. Talvez ela finalmente enxergasse que eu não estava quebrada, só machucada. Mas ela nem entrou na estação. Acenou do carro, com uma mochila de grife no colo. Você é um anjo, ela gritou pela janela. Te ligo depois. Você precisava mesmo de uma distração. Eu não falei nada. Não chorei. Só assenti com a cabeça. As 2 crianças, minha sobrinha e meu sobrinho, me encaravam confusas, mas tranquilas. Um deles tinha os dedinhos grudentos. O outro estava quase dormindo. Eles não faziam ideia do que tinha acabado de acontecer. Mas eu sabia. Meu nome é Lauren Mitchell. Tenho 38 anos e, até aquele momento, achava que a dor tinha me tornado invisível. Descobri ali que ela só me tornou útil o suficiente para carregar as decisões dos outros. Útil o suficiente para ser deixada numa estação de trem com os filhos de outra pessoa enquanto os que diziam me amar embarcavam no avião rumo ao luxo e ao silêncio. E acho que eles presumiram que eu ficaria em silêncio também. Que eu carregaria o peso, como sempre fiz. Que eu obedeceria, porque é isso que filhas quietas fazem direito. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha um número no meu telefone que eles nunca imaginaram. Um nome que ninguém ali se atrevia a dizer em voz alta: Camille Al, ex-esposa de Jason, mãe daquelas crianças. A mulher que, segundo eles, tinha abandonado tudo. Nunca tinha ligado para ela. Mas agora, com uma mão segurando a do menino e a outra protegendo o cobertor da menina, eu liguei. O telefone tocou 2 vezes. Nem sabia se ela atenderia. Guardei aquele número em segredo no dia em que ela foi apagada de todos os porta-retratos da casa da minha mãe. Ela atendeu no 3º toque. A voz saiu cautelosa. Baixa. Me apresentei devagar: Camille, é a Lauren. Houve uma longa pausa. Ouvi um som preso na garganta dela, como se estivesse segurando a respiração há muito tempo. Ela disse meu nome uma vez, com cuidado: Lauren Mitchell. Da família. Aquela palavra me atingiu em cheio. Família. A mesma família que contou a todos que Camille tinha ido embora, que ela enlouqueceu depois do divórcio, que não conseguia lidar com a maternidade. Mas a versão que Camille me deu naquela noite era outra. Ela falou devagar, como alguém que não diz essa verdade em voz alta há muitos anos. Jason entrou com um pedido de custódia de emergência enquanto ela ainda estava no hospital, se recuperando de um colapso. Ele apresentou documentos falsos ao tribunal, até para imigração. E minha mãe, ela apoiou tudo. Escreveu cartas chamando Camille de instável, perigosa, incapaz. Eles disseram ao mundo que fui eu quem foi embora, disse Camille, com a voz embargada. Mas a verdade é que me empurraram para fora. A dor na voz dela não era exagerada. Era algo mais profundo, mais antigo, como uma porta que ficou tempo demais fechada. Eu disse a ela que as crianças estavam comigo. Estão seguras. Havia um silêncio que eu não sentia fazia muito tempo. Então ela perguntou: Você tem certeza? Tenho, sim, respondi. Você tem 24 horas. A minha passagem de trem agora está no seu nome. Ela não chorou. Não ali. Mas eu podia ouvir, do outro lado da linha, algo se soltando, se destrancando. Como se uma parte dela, aquela que ficou esperando, paciente e impotente, por alguém que dissesse eu acredito em você, finalmente tivesse escutado essas palavras. Desliguei e olhei para as crianças. Estavam comendo biscoitos do banco da estação como se tudo fosse normal. Mas nada daquilo era. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena. Me senti como alguém que, pela primeira vez, tinha aquilo que essa família nunca me ofereceu: escolha.
Eu não voltei para casa. Não queria meu apartamento com sua cozinha silenciosa demais, os projetos de tricô inacabados e a ultrassonografia emoldurada ainda escondida na gaveta da comoda. Em vez disso, liguei para uma velha amiga, triste dos tempos do escritório de advocacia, alguém que não me devia nada, mas sempre aparecia quando eu pedia. Ela morava a 1 hora da cidade, numa casinha cercada por bosques, onde ninguém fazia perguntas. Foi para lá que levei as crianças. Eles não me conheciam de verdade. Eu era só a tia que mandava cartões de aniversário e trazia quebra-cabeças no Natal. Mas eles não choraram. Acho que sentiam que havia algo diferente na maneira como eu me movia mais devagar, com mais cuidado, como eu não levantava a voz, nem puxava suas mãos, nem dizia fiquem parados a cada 5 segundos. Fiz mingau de aveia, limpei a geleia das bochechas pequenas, montei um forte de cobertores no sofá da triste e boa noite, lua 3 vezes. E quando finalmente adormeceram, com a respiração leve e tranquila, sentei na beira do sofá e deixei o silêncio se espalhar ao meu redor. Eu deveria ter falado antes. Porque a verdade é, ninguém me perguntou. Mas eu sabia, há meses, que havia algo errado na história do Jason. Eu vi os autos, consultei o processo discretamente, só por curiosidade. E foi assim que encontrei as inconsistências: a assinatura falsificada da Camille no formulário de autorização de viagem, os saques da poupança da faculdade do filho 2 dias depois de ele dar entrada no pedido de guarda exclusiva. Guardei tudo. Não porque tivesse um plano. Mas porque, lá no fundo, uma parte de mim também não acreditava nele. Mesmo assim, fiquei calada. Eu estava de luto. Eu estava exausta. Eu estava, bem, eles disseram que eu era frágil. Que eu precisava de algo para me agarrar. Que ajudar a família do Jason me daria propósito. E talvez, por um tempo, eu tenha acreditado. Talvez eu achasse que não tinha o direito de questionar nada quando mal conseguia sair da cama. Mas agora, segurando os filhos da Camille, eu entendi algo assustador: eu não fui só uma testemunha. Eu fui cúmplice. E fiquei em silêncio porque parecia mais fácil do que ser acusada de deslealdade. Deixei que mentissem sobre a Camille, sobre o passado, sobre mim. Mas que tipo de família se constrói assim? E mais importante, que tipo de mulher continua carregando um peso que nunca foi dela? Camille pousou logo após o nascer do sol. Encontrei-a na saída da área de retirada de bagagem, com um moletom enorme puxado sobre os cachos, os olhos varrendo o ambiente como quem procurava ameaças ou talvez fantasmas. Ela parecia menor do que eu me lembrava, não mais frágil, apenas mais real. Não era mais o mito distorcido que a mamãe pintou durante anos. Carregava só uma bolsa de lona e um dos tênis estava desamarrado. As mãos tremiam, como se ela já não soubesse ao certo o que tinha permissão para tocar. Quando me viu, não correu, não desabou, nem fez cena. Apenas ficou ali, parada, e perguntou: eles estão mesmo seguros? Estão tirando uma soneca, respondi. Embaixo de uma pilha de cobertores de dinossauro. Fizeram um forte com as almofadas do sofá e declararam que era uma nave espacial. Camille prendeu a respiração. Os olhos se encheram d'água, mas ela não chorou. Ainda não disse, e assentiu com o cuidado de quem aprendeu a conter a alegria, porque a alegria, para ela, se tornou perigosa. Voltamos em silêncio. As árvores passavam borradas pelas janelas do carro. Em algum momento, contei sobre a triste, o chá, a aveia, e como o menor ainda tinha geleia grudada no queixo. Camille sorriu. Não um sorriso feliz, mas o tipo de sorriso aliviado, como quem se dá conta de que ainda existe nos olhos de alguém. Quando chegamos, ela entrou como se não confiasse no chão sob os pés. E quando seu filho sussurrou à mamãe, como se fosse uma pergunta que ele não sabia se podia fazer, tudo aconteceu. Camille não chorou alto. Ela se ajoelhou, abraçou os 2 filhos com firmeza e sussurrou algo que não conseguia ouvir. Eles se agarraram a ela como raízes buscando terra firme, um solo que não sentiam há mais de um ano. Virei de costas não porque não pudesse olhar, mas porque entendi que aquele instante não me pertencia. Não havia espaço ali para mais ninguém além deles. Mais tarde, depois que adormeceram novamente, desta vez enrolados nela, como se temessem que ela pudesse desaparecer de novo, fiz chá. Usei a mesma caneca da noite anterior, que ainda guardava calor. Camille me observou do outro lado da ilha da cozinha e perguntou: por que você está fazendo isso?
Eu não tinha um discurso preparado. Não queria mérito, nem desculpas, muito menos redenção. Porque alguém tinha que fazer, respondi. E ninguém fez. Ela sentiu, como se fosse a única resposta que fizesse sentido no mundo. Mas no fundo, nós duas sabíamos, aquilo não era o fim. Camille tinha os filhos de volta. Sim. Mas Jason ainda tinha os papéis, a narrativa, o sistema inteiro ao lado dele. E eu? Eu ainda tinha os carrinhos de bebê. As provas silenciosas que me entregaram como se fossem apenas bagagem, sem perguntas, sem culpa, só expectativa. Expectativa que, mais cedo ou mais tarde, seria a ruína deles. Naquela noite, Camille trançou o cabelo da filha sentada à mesa da cozinha. O menino já dormia no sofá, o polegar dobrado na palma da mão. O forte de dinossauro agora era só uma pilha amassada de almofadas e cobertores. Mas havia, enfim, paz. Não definitiva, mas real. Lá fora, o vento passava entre as árvores como uma canção de ninar antiga, daquelas que eu não ouvia fazia anos. Sentei em frente a ela, tomei o último gole do chá morno e abri meu laptop. Não era para checar e-mails nem ler as notícias, era para acessar a pasta que eu vinha alimentando em silêncio há meses, aquela com o nome discreto, por precaução. Dentro dela, havia capturas de tela, extratos bancários, recibos de viagem, e até o memorando de voz do Jason. Gravei numa tarde em que fui deixar compras na casa da mamãe e ele começou a falar, sem perceber que meu celular estava gravando, ali mesmo, sobre a mesa. Não é como se ela fosse voltar. E se voltasse, quem ouviria? Ela não tem nada. Eu tenho a casa, a custódia com o apoio da mãe, até a igreja está do meu lado. Ele riu. Eu não. Só assenti, fui embora e salvei o áudio. Naquela época, eu mal dormia depois do meu aborto espontâneo, as noites ficaram longas demais. E quando a insônia te consome, você ou desmorona, ou se organiza. Eu escolhi me organizar. Comecei lendo diretrizes do Tribunal de Família. Passei a fazer perguntas discretas na biblioteca jurídica do centro. Fui reunindo documentos, falas, rastros, tudo o que eles achavam que eu estava machucada demais para notar. Nunca pensei em usar. Mas agora os carrinhos estavam comigo. Camille estava aqui. E eu não era mais só a mulher deixada numa estação de trem. Eu era a mulher com as provas. Enviei o primeiro lote de arquivos para René, minha ex-colega de quarto da faculdade. Não falávamos há anos, mas eu lembrava que ela trabalhava com direito internacional e imigração. 10 minutos depois, ela me ligou. Lauren, isso não é uma disputa de custódia comum. É uma violação internacional de custódia. Se seu irmão tentar tirar as crianças daqui sem autorização, o Departamento de Estado pode interferir. Pesquei. Espera, legalmente? Ela riu não de mim, mas da minha surpresa. Legalmente, alto e claro. Permanentemente. Não perguntei como ela se moveu tão rápido. Só agradeci. E enquanto Camille, na outra sala, lia Boa Noite, Lua pela quarta vez, sentei à mesa da Trish e comecei a redigir uma moção com base na Convenção de Haia. Não porque eu quisesse vingança. Mas porque, pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo. Eu estava respondendo. Porque eles não mentiram só sobre Camille. Eles mentiram sobre mim também. E eu fiquei em silêncio por tanto tempo que eles esqueceram que eu ainda estava ouvindo. Mas agora eu tinha parado de ouvir. E, finalmente, tinha começado a falar. No domingo de manhã, Jason começou a entrar em pânico. A primeira mensagem chegou com uma carinha sorridente. Ei, como estão meus anjinhos? Manda umas fotos. Eu não respondi. A segunda mensagem já veio sem emoji. A terceira pedia para ligar. Depois vieram as ligações. Na quinta chamada perdida, ele mudou o tom. Ei, pequena confusão. Voltamos logo. Só mantém eles alimentados e felizes. Obrigado, mana. Mana. Aquela palavra caiu como um soco disfarçado de abraço. Como se deixar uma mulher de luto com 2 crianças fosse o mesmo que pedir para ela regar as plantas enquanto você tira férias. Ainda assim, eu não respondi.
Não precisei. O advogado da Camille já tinha dado entrada no pedido de custódia de emergência. A imigração havia congelado qualquer retorno do Jason até a audiência. René, como sempre eficiente, já tinha sinalizado o formulário de consentimento de viagem que ele falsificou no verão passado, mesmo que ele usou para passar pela segurança do aeroporto e voar sozinho com as crianças. Jason ainda achava que aquilo era uma negociação. Mas não era. Eles esqueceram de algo essencial: eu não sobrevivi só ao luto. Eu estudei direito dentro dele. Nunca alertei ninguém, nunca dei pista. Só deixei que cavassem o próprio buraco. Eu só entreguei a pá. Na segunda-feira, ele tentou me ligar por FaceTime. Estava em um terraço qualquer de hotel luxuoso em Dubai, taça na mão, fogos de artifício ao fundo. Onde estão as crianças? A mamãe disse que não teve mais notícias. Olhei para a tela. Ele parecia tão tranquilo, tão certo de si. Estão com a mãe, eu disse, calma. Ele piscou. O quê? A Camille tem a guarda. Legalmente. Ele riu alto, rápido demais. Você tá blefando. Não estou. E não recomendo tentar voltar na próxima semana. Ele xingou. Depois ameaçou. Depois implorou. Você acha que isso te faz uma heroína? Não respondi. Isso me faz uma tia que não tem mais medo do silêncio. E então desliguei. Naquela noite, Ellen apareceu no meu apartamento. Sem avisar, sem bater. Rímel escorrendo pelas bochechas, voz embargada. Você destruiu essa família. Deixei ela falar. Ela disse que eu era ingrata. Que Jason tinha se esforçado tanto. Que eu a envergonhei diante de todos. Que eu nunca entenderia os sacrifícios que ela fez por essa família. E então, ela disse com calma, mas com dureza. Você nunca segurou uma filha sua nos braços. Essa doeu mais do que todas as outras. Mas eu não chorei. Não gritei. Não implorei para que ela me enxergasse. Eu apenas olhei para ela e disse: Você nunca quis uma filha. Você queria uma assistente. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque, pela primeira vez, não era eu quem não sabia o que dizer. O pedido de custódia virou manchete no jornal local. Não porque Jason fosse alguém importante, ele não era. Mas porque a história era absurda demais para passar despercebida. Pai abandona filhos com irmã enlutada em estação de trem e viaja para Dubai. Essa era a manchete. Mas o subtexto era ainda mais alto. Como ela ousa revidar? Minha caixa de entrada explodiu. Primos de quem eu não ouvia falar desde o ensino médio. Tias que me abraçaram em enterros e depois desapareceram. Alguns escreveram: Você fez a coisa certa. Eu não fazia ideia do que você estava enfrentando. Outros foram mais previsíveis. Você envergonhou sua mãe. Isso podia ter sido resolvido em silêncio. Mas eu não sentia vergonha. Eu não estava mais me escondendo. Porque ninguém, nem mesmo Ellen, parecia entender o essencial. 6 meses atrás, eu estava sentada no chão do banheiro. Um frasco de comprimidos numa mão. E um silêncio ensurdecedor na outra. Não era que eu não quisesse viver. Era que viver, naquele momento, era como gritar dentro de uma casa vazia, onde ninguém ouvia, ninguém vinha ver, ninguém atendia. Depois do hospital, depois do procedimento, ninguém perguntou como eu estava. Eles só disseram que eu precisava de um propósito. E sabe quem me ligou de volta? René. Minha colega de quarto da faculdade. Aquela que chamavam de barulhenta, moderna demais, feminista demais, focada demais na carreira. Ela atendeu no primeiro toque. E quando contei tudo à estação de trem, os carrinhos de bebê, o silêncio, ela me ouviu. Depois disse com firmeza: Seu irmão violou uma ordem internacional de custódia. Pesquei. Espera, juridicamente? Juridicamente. Em voz alta. De forma permanente, respondeu ela. Se ele tentar trazer as crianças de volta sem autorização, o Departamento de Estado pode intervir. E eles intervieram.
De uma hora para outra, Jason não era só um pai negligente. Ele era um risco. Ele não podia voltar para casa sem passar por um processo formal. Não podia ver os filhos até a audiência. Mamãe entrou em modo de defesa total. Almoços na igreja, reuniões da associação de pais, círculos de oração, caridade. Ela se agitou. Disse que eu estava instável. Que eu estava agindo de forma errática desde o aborto. Que ela só tinha tentado proteger a família e a mim. Mas a verdade tem um defeito. Quando ela aparece, não desaparece com silêncio. Uma mulher chamada Cynthia, amiga de infância da minha mãe, me mandou uma mensagem privada. Sua mãe anda dizendo muitas coisas. Mas eu a conheço há décadas. Sei o que é controle disfarçado de cuidado. Foi aí que percebi, eles não estavam apenas tentando me silenciar. Eles estavam tentando me reescrever. À noite, enquanto as crianças dormiam com as pernas entrelaçadas e Camille dobrava pequenos macacões em pilhas perfeitamente alinhadas, nós duas nos sentávamos no chão da sala. O laptop aberto entre nós. Ali estavam as pastas, os áudios, as capturas de tela, os e-mails. E em um deles, minha mãe dizia a Jason: se apresse. Tire a Camille logo, antes que ela perceba o que está acontecendo. Fotos das crianças na estação de trem, comendo biscoitos caídos no chão. Nenhuma cadeirinha de carro à vista. Nenhuma segurança. E havia um nome que eu vinha guardando, como quem guarda um fósforo para a escuridão. Melinda. Prima da Camille. Defensora da criança nomeada pelo tribunal. O tipo de mulher que poderia calar um promotor com um olhar e convencer um juiz com um único pigarro. Ao meio-dia do dia seguinte, Melinda entrou com uma moção oficial. Jason ficaria proibido de ter qualquer acesso não supervisionado às crianças até a audiência completa de custódia. Às 15 horas, já tínhamos imagens de vigilância da estação, ele as entregando para mim, nenhuma explicação, nenhum documento, como quem abandona bagagem. Na hora do jantar, minha mãe ligou. Desta vez, chorando. Eu não sabia, pensei que fosse só uma pausa. Eu não queria machucar ninguém. Ele não queria mentir. A gente não queria manipular. Eles nunca querem, né? Mas eu finalmente enxerguei o formato da coisa. Eles nunca quiseram me amar. Quiseram me usar. Porque eu estava ali. Porque eu era quieta. Porque eu não tinha mais nada para fazer. Você mandou meu irmão para Dubai, eu disse a ela, e me deixou com duas crianças pequenas como se estivesse me fazendo um favor. Houve silêncio. Depois, ela respondeu com a voz seca, ferida. Porque você não tinha mais nada para fazer. Eu quase ri. Toda a dor, a terapia, a luta diária para me sentir humana de novo para ela, não era nada. Só tempo livre. Mas agora eu tinha uma coisa. A única coisa que eles nunca esperaram, poder. Não sobre eles, mas vindo de mim. Eu não gritei. Não ameacei. Eu apenas entreguei os documentos finais. E quando chegou o dia da audiência, Camille entrou na sala do tribunal de Azul Marinho. Trazia uma pasta nas mãos cheia de recibos, registros, fotos. Eu me sentei atrás dela, de preto. Não em luto, mas em aviso. Preto como uma sombra que sobreviveu. Para que eles vissem que a mulher que pensavam ter enterrado, nunca morreu. O juiz mal olhou para Jason. A viagem a Dubai, a papelada forjada, a negligência, tudo falava por si. Acabou antes mesmo de começar. Camille recebeu a guarda legal e física total. Jason foi autorizado a visitas supervisionadas, limitadas, enquanto aguarda as aulas obrigatórias de parentalidade. Ele não olhou para mim. Olhou para o chão. Como se eu também o tivesse traído. Do lado de fora do tribunal, Camille se virou para mim e sussurrou. Você me salvou. Balancei a cabeça. Não respondi. Nós nos salvamos. E eu falei sério. Naquela semana, minha mãe me mandou um convite pelo correio. Envelope grosso, com relevo dourado. Como se fosse uma honra. Jantar em família. Domingo. 6 da tarde. Vamos nos curar. Eu não fui. Naquele domingo,
eu estava no parque com Camille e as crianças. Empurrando carrinhos de bebê. Rindo até as bochechas doerem. Compramos limonada de 2 crianças com um pé torto e dividimos batatas fritas de uma bandeja de papelão. E, pela primeira vez em muito tempo, tudo aquilo parecia exatamente o que era, suficiente. A cura não precisava de uma mesa de jantar arrumada pelas mesmas pessoas que me quebraram. Ela precisava de limites. Precisava de verdade. Mais tarde, naquele mês, Camille se mudou para um lugar do outro lado da cidade perto bastante para visitas, longe o suficiente para respirar. Jason voltou ao tribunal. Desta vez, por fraude fiscal. Acontece que o homem que abandonou os próprios filhos numa estação de trem também deixou para trás um rastro de bagunça em outras áreas da vida. E minha mãe? Ela nunca pediu desculpas. Mas numa noite silenciosa, tarde demais para formalidades, ela ligou. A voz baixa, cansada. Você realmente não vai voltar, vai? Eu não gritei. Não chorei. Só respondi. Você me disse que eu era frágil, mãe. Mas acontece que eu sou a prova de fogo. E desliguei. Não por raiva. Mas por respeito próprio. Porque às vezes, a vingança não se parece com fúria. Às vezes, ela se parece com não ser mais a cola. Com nunca mais se oferecer para manter todos juntos. Semanas depois, recebi um cartão pelo correio. Desenho feito com giz de cera, 2 bonecos de palito de mãos dadas. Um tinha inscrição à mamãe. O outro, em letras azuis, tortas, dizia Senhorita Lauren. Obrigada por encontrar minha mãe. E aquilo foi o encerramento. Não há decisão do tribunal. Não há as manchetes. Nem mesmo a última mensagem de voz. Mas o agradecimento silencioso de uma criança segura, amada e finalmente ouvida. Porque, no fim, a maior vingança não é se tornar o que te feriu. É nunca mais deixar que te quebrem de novo.